Graça e paz, amada igreja, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 33 até o versículo de número 44. Esse texto que tem por título a crucificação de Jesus. E ele começa dizendo que chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, ali tirando então a sorte. Ok? Então nós clamamos então pelo Espírito do Senhor que ele esteja falando conosco, né, neste momento, derramando a sua edificação, por meio desse texto aqui, que eu ouso dizer, né, que retrata o episódio ali na história da humanidade, do cristianismo, que é o episódio mais crucial que existe de todos, né? O mais essencial, somado ali à ressurreição de Jesus Cristo. Nós hoje cremos no que cremos por causa da sua crucificação, né? A sua morte, e também por causa da sua ressurreição. Ok, irmãos? De fato, queridos, na época de Jesus, como nós bem sabemos, a crucificação, ela era uma punição, assim, das mais severas que havia, né? Não apenas por sua dor, né, ali física, era algo muito doloroso, era algo muito sofrível, era a morte mais dolorosa que existia naquela época, naquelas circunstâncias, mas também por causa da dor moral, né, a dor religiosa, espiritual que estava imbuída ali. Quando alguém era condenado à crucificação, entendia-se que aquele era o pior ser humano que havia, né, ali naquele contexto, né? É tanto que a crucificação, ele tinha dois viés. A crucificação tinha um primeiro viés, que era a ideia de trazer a condenação, uma condenação que fosse justa sobre aquele que foi injusto, né, terrível, e para este não há mais jeito a não ser a morte de cruz. E também tinha um segundo viés, que era o viés daquele que crucificava ele se sentir melhor, não é? Toda a multidão que acompanhava uma crucificação, eu não sei se você já se perguntou isso, né? Como que eles suportavam ver tanto sofrimento, é porque trazia também uma sensação boa para o coração daqueles que crucificavam. A multidão, quando acompanhava um condenado ali, não é? Que foi condenado a esta terrível morte, ela se sentia bem, porque ela via que alguém era pior do que eles, né? Então havia também esse viés social, moral e, ouso dizer, claro, um sentimento muito enganoso também. Paulo, mais à frente, ele vai inclusive declarar que todos pecaram, né? Não apenas aquele pobre condenado que está sendo morto na cruz ali, para ele não tem jeito, mas até a multidão que o segue, todos pecaram, diz Paulo, e todos carecem da glória do Senhor, não é? E, de fato, ele chega a dizer que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós merecíamos, então, passar por aquela morte. Então, a crucificação, como nós bem sabemos, na época de Cristo, era uma punição que era reservada para os criminosos mais vis, né? Os piores homens daquela época. E era, de fato, um símbolo de grande vergonha, um símbolo de grande humilhação. Isaías 53, versículo 3, chega a dizer que, no caso, o Messias, né, que haveria de ser morto, ali 700 anos depois de Isaías, ele já profetiza isso, ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens, né? De fato, porque ele ali seria rejeitado, então, por todos. Então, ver Jesus, o Filho de Deus, sofrendo esta morte horrível, né, nos chama a uma profunda reflexão. E eu quero aqui propor a você, neste momento, pelo menos três dessas profundas reflexões que esse evento na vida de Cristo pode trazer à nossa vida. Primeira reflexão é que a cruz nos mostra o amor sacrificial de Cristo, né? Ele se sacrificou, né? Ele se entregou por nós, né? Jesus, ele suportou a cruz do Calvário justamente por amor a nós. Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores, né? Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, Cristo morreu por nós. Em uma teologia mais pura, de fato, ninguém teria o poder, né, para matar Jesus, né, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, a não ser que ele se entregasse, né? Então, justamente por isso que Cristo, ele não é um mártir, não é? Ele não é alguém que foi morto por causa de uma causa, por causa de uma missão, né, por causa de uma crença. Não, ele se sacrificou, ele se entregou, ele foi o Cordeiro de Deus que se encaminhou, que se dirigiu ali para o Calvário, justamente onde ele seria abatido, onde ele seria morto. Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo deixa isso muito claro. Diz que ele, Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Ele não foi levado a pulso, à força. Os homens da época poderiam até entender assim, não é? Nós conseguimos, estamos matando esse blasfemo, né? Este homem vil. Não, Cristo, ele se entregou, ele se permitiu, ele foi obediente, ele agiu ali com amor sacrificial, né? Então, essa é a primeira reflexão. A cruz nos mostra o amor sacrificial de Cristo. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. A segunda reflexão que eu proponho aqui é que a cruz nos lembra o poder do perdão ali, né? Vindo do próprio Filho de Deus, ali na cruz do Calvário, quando este ali estava morrendo, né? Em termos históricos, pelo menos nos evangelhos, é a primeira vez que nós vemos tal coisa, né? Um homem sendo morto ali na cruz do Calvário, e ele declara, então, perdão. Perdão para aqueles que estavam ali o torturando, para aqueles que estavam ali blasfemando contra ele. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus, ele perdoou aqueles que o crucificaram. Lucas capítulo 23, versículo 34, que é um texto que é paralelo aqui a este, né? Diz que uma das palavras de Cristo na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Justamente, não compreendiam, não entendiam, não alcançavam a ideia de que de fato estavam ali matando um homem inocente, que era de fato o Filho de Deus. Então essa é a segunda reflexão que eu proponho para nós, que a cruz de Cristo nos traz, né? A cruz nos lembra do poder do perdão. E a terceira reflexão que eu proponho a nós, né, aqui neste momento, à luz da cruz de Cristo, é que a cruz nos desafia a carregar a nossa própria cruz. E eis aqui que para nós, eu poderia assim dizer, né, é o ápice desta nossa reflexão, né? A cruz nos desafia a carregarmos a nossa própria cruz. Jesus nos chama a segui-lo, então, com total entrega. E esta é a ideia. Eu tenho certeza que você já ouviu o termo vestir a camisa, né? Quando nós entramos, digamos assim, numa empresa, e geralmente a gente ouve, né, esta palavra, né? Vocês devem vestir a camisa da igreja, a camisa da empresa, né, onde você está trabalhando agora. Isso significa que você vestindo a camisa, você está fechando com a empresa, você vai dar o seu melhor ali, etc. Bem, aqui o termo vestir a camisa ganha contornos bem maiores, né? Porque Cristo e a sua cruz nos chama para uma total entrega. E não é bem vestir uma camisa, mas é carregar a sua própria cruz. Mateus capítulo 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, todas as vezes que eu leio esse texto de Mateus 27, 33 a 44, e eu vejo aqui um grande sofrimento, uma grande entrega, um grande sacrifício. Eu vejo homens injustos zombando e blasfemando contra o justo. Eu vejo a injustiça acontecendo aqui. Aí eu sou levado para Mateus 16, 24, quando diz que eu mesmo tenho que carregar também a minha própria cruz. Então somos chamados de cristãos, né? Por quê? Porque refletimos o Cristo crucificado, né? Ou deveríamos refletir. Mas se de fato eu sou cristão, então eu reflito ali, não é, o Cristo crucificado. Ao olharem para mim, vão ver em mim ali a imagem de Cristo,
e Cristo este que morreu na cruz do Calvário. A nossa vida deve ser, então, um testemunho do sacrifício de Jesus. E eu digo para você que para isso nós fomos chamados, né? A palavra testemunho ou testemunha, né, vem da palavra grega amartior, que significa prontos para morrer. É justamente quando Cristo disse que nós deveríamos ser as suas testemunhas, é que nós deveríamos estar prontos, à disposição, se preciso for, para morrer. Isso é testemunhar de Cristo. É muito mais do que entregar um folheto, é muito mais do que falar do seu amor, é muito mais do que pregar o evangelho, é estar pronto para morrer. Amartiou, é estar pronto para dar a sua própria vida, como ele o fez na cruz do Calvário. Eu também dar a minha vida em nome dele e por ele. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, não é? Sereis minhas testemunhas, ou seja, sereis homens e mulheres que estarão prontos, disponíveis para morrer em meu lugar. Gálatas 2:20, Paulo declara: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então essas três reflexões, esta última, que para mim ganha um contorno, né, de ápice neste momento aqui de reflexão, é que primeiro a cruz nos mostra o amor sacrificial de Cristo. Ele carregou a cruz em nosso lugar, ele se sacrificou, ele se entregou, ele foi obediente, e uma obediência até o fim, até a morte de cruz. Segundo, a cruz nos lembra o poder do perdão, ele liberou o perdão, mesmo passando por tão grande sofrimento. E terceiro, a cruz, ela nos desafia a carregarmos a nossa própria cruz. Para isso nós somos chamados, por isso que nós somos cristãos, para sermos testemunhas dele e estarmos prontos, se preciso for, para morrer, inclusive, em seu lugar. Então, eu quero dizer para você, igreja, que vivamos, né, à luz da cruz de Cristo, que vivamos à luz do seu sacrifício, refletindo sempre o amor e a graça do nosso Salvador. Repito mais uma vez, as palavras de Jesus: antes de subir aos céus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, esteja pronto para também carregar a sua própria cruz. Cristo foi crucificado, tremendo feito, mas doloroso feito, e isto o levou para a ressurreição. A Bíblia diz que um dia seremos ressuscitados também, mas para ressuscitarmos um dia, temos que morrer para este mundo, sermos crucificados para este mundo também. Devemos carregar a nossa cruz. Estamos numa via crucis, assim como ele passou também. E como Paulo disse, fui crucificado com ele, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então que seja ele que viva em nós. Amém? Que Deus nos abençoe e que ele traga edificação por meio da sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esta reflexão à luz desse texto tão sublime da Bíblia Sagrada, que retrata a crucificação do teu Filho Jesus Cristo. Que este exemplo maior seja apropriado por nós, por tua igreja, que professa o teu nome, Pai. Que sejamos de fato cristãos que carregam a sua cruz, que morrem para este mundo, para um dia ressuscitarem para uma vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, que o exemplo de Cristo permaneça firme em nosso coração, somado a uma grande gratidão por ele ter morrido em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo teu exemplo de perdão, de amor, de graça. E obrigado, Jesus, por nos chamarmos para sermos tuas testemunhas. É com muito orgulho, com muito prazer, nos sentindo privilegiados, que nós recebemos esta alcunha de cristãos. E esperamos estar à altura desta alcunha, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. E é em nome de Jesus que nós oramos assim. Amém.
Amém. Amém, igreja? Que Deus então nos abençoe. Paz.